Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Lé Concré, tá? Hoje eu estou recebendo o professor Fábio. O professor Fábio, ele é professor de matemática, mas ele vai dizer um pouco para nós aqui das credenciais dele, né? Pode falar, Fábio. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos aí que nos acompanham aí nesse canal, tá? É um prazer enorme estar aqui com você, Cleiton. Muito obrigado pelo convite. Participar do podcast aí, o Lé Concré. É o seguinte, Cleiton, eu já estou na vida acadêmica já há uns 20 anos, né? Mais ou menos aí, graças a Deus, desde 2004, né? E sou formado em matemática, tá? Fiz a graduação aí em matemática, inclusive estudamos juntos, né? Juntos na Uniesp. Exatamente, nos formamos juntos aí, foi uma época muito boa, né? Aí depois fiz uma complementação em física também, e depois uma complementação em pedagogia, e ainda falta apenas estagiar. E aí eu fiz o curso de pós-graduação em Educação Matemática pela Uninove, né? Isso em 2010. Aí depois fiz uma outra em Direito Educacional e fechei agora uma outra pós em Gestão Educacional, que eu quero justamente entrar futuramente aí na gestão, né? Me aventurar um pouquinho aí também nessa parte aí, que eu acredito que vai ser muito bacana e uma época de muito aprendizado também. Você falou que começou desde 2004. Sim, desde 2004. Eu lembro que a gente estudou junto em 2008. Isso. Foi meu primeiro ano de faculdade e você estava terminando, fazendo algumas adaptações. O que você começou em 2004? Então, eu comecei a fazer na faculdade na Uninove, tá? E aí depois da Uninove eu tive que dar uma pausa, né? Que faltou grana também, a gente vivia numa situação, né, minha família muito complicada também, né? Aconteceu mesmo comigo. Exatamente, a gente é uma família muito humilde, e aí eu tive que pausar, né, em relação à faculdade, mas eu estava em 2004 também nessa época na faculdade. E aí eu parei um pouquinho, fiquei só nas escolas particulares nesse período, tá? E aí acabei retornando em 2008, né? Para depois então concluir ela em 2009. E antes de você ser professor, o que você trabalhava? Cleiton, é o que a maioria que a gente fala para os jovens de hoje, né? Quando a pessoa ela sai do ensino médio, né? Então ela sai um pouco assim, perdida, sem saber o que fazer. E comigo não foi diferente, né? Você tem a mesma idade que eu aí, você sabe disso. Não tínhamos muitas opções, né, de emprego. Então, o emprego que eu tinha na época era de ajudante geral. E aí trabalhei 7 dias na Bozano. Foi uma época que eu mal terminei o ensino médio. Minha mãe falou o seguinte: filho, eu te banco no ensino médio inteirinho, tá? E naquela época era um privilégio estudar de manhã, a maioria estudava à noite, né? E eu queria trabalhar para ajudá-la, mas ela não deixou. Falou, não, eu te banco durante o período aí de manhã. E mesmo de manhã ainda sendo razoavelmente bom, né? Mas com muita greve, muita falta de professor, eu fiquei. E aí, então eu terminei o ensino médio, ela falou, agora você vai nos ajudar. Então assim que eu terminei em dezembro, comecinho de dezembro, no dia 12 de dezembro eu consegui esse emprego na Bozano. Pra você ter ideia, pegava de maior e eles pensavam que eu era de maior, nem olharam a minha idade que eu tinha 17. Aí fiquei lá durante 7 dias, era provisório mesmo, só para época de Natal. E aí eu percebi que eu não me dava bem com esse serviço manual. A minha ideia era trabalhar no intelectual. Só que mesmo assim, depois virou o ano em 97, aí eu consegui um emprego na Lapa de ajudante geral novamente, que é o que tinha lá, numa fábrica de chinês, e era horrível. O cara tinha uma venda lá na 25 de março, produzia essas pecinhas de plástico, né? Lá na Lapa, na Rua Faustolo, lembro até hoje. E aí eu falei pra minha mãe, não tá dando, eu não dou certo pra isso. Falei assim, o que eu posso fazer por você, meu filho? Falei, mãe, preciso fazer um cursinho. E eu não tinha dinheiro. E a minha mãe, que Deus a tenha, né? Isso aí eu posso dar muito orgulho pra ela aí, nessa parte aí de estudos, né? De formação, onde eu cheguei até hoje. Graças a Deus e a direção dela. Aí ela foi lá e conseguiu um desconto no Objetivo lá na Paulista. E aí eu saía dessa fábrica do chinês aí, umas 5 horas da tarde, chegava lá à noite, né? Começava às 7 horas e ia até às 11, era muito corrido. Chegava nas aulas de história, eu ficava pescando, dormindo assim,
porque eu não conseguia, no caso, acompanhar devido ao cansaço, né? Mas enfim, aí saí, fiquei um tempinho desempregado, continuei com o cursinho, e aí entrei em junho numa loja de artigos religiosos. Cara, eu saí da linha de produção e fui ser segurança. E era uma loja de freiras lá no centro de São Paulo, perto até da Unesp, lá na Conselheiro Crispiniano, uma lojinha bem pequenininha, mas muito aconchegante. Foi um aprendizado enorme para mim, tá, na minha vida. E foi uma oportunidade que elas me deram também, para trabalhar como segurança. E aí depois me colocaram como balconista, isso naquela época era raridade também, e acabei indo para o caixa. E aí nesse período eu terminei o cursinho, e aí eu só consegui passar numa faculdade particular, e aí a minha mãe falou, ó mãe, eu preciso da sua ajuda, porque eu ganhava muito pouco, ganhava um salário mínimo, na época era R$ 400, era muito pouco, e a faculdade era o dobro praticamente. E aí a minha mãe falou assim, filha, eu não vou poder te ajudar. Aí eu fiquei chateado, né, fiquei muito triste. Aí no último dia, que era a matrícula, eu estava fechando a loja, desanimado, já estava já 1 ano e meio parado, sem uma faculdade, meus amigos indo e eu ficando. Aí quando eu fechei a loja, Cleito, encontro minha mãe lá perto do MAP, agora vira agora um Sesc, né? Antes era as Casas Bahia. E mas foi a antes, Unesp. onde era a Unesp. Quando as pessoas não sabem, mas onde era o mapping, Isso. virou a faculdade que nós fizemos, né? Tinha a Casa Bahia embaixo, mas o prédio em si virou faculdade. Exatamente. E aí minha mãe estava lá do outro lado da rua, né? De braços cruzados, mascando uma bala. Aí eu olhei para a cara dela e falei, mãe, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para mim e falou, vamos lá. Eu falei, vamos lá para onde? Vamos lá na faculdade. Olha, até me emociono, porque... eu imagino assim, que você falando eu me emocionei. Então eu imagino o quanto... É assim, cara, é uma coisa assim surreal, tá? E aí ela falou, vamos lá que eu te ajudo, eu vou te ajudar a pagar 3 meses da faculdade. Depois disso é você que vai bancar. Falei, não mãe, não vou te decepcionar, isso e aquilo. Só que foi na São Francisco, tá? Isso foi em 99. Aí, São Francisco é onde? lá no Pari. Passa o Brás, né? Segue ali a região ali, já pega o Pari, né? É Zona Norte também, se eu não me engano. Entre a Zona Norte, fim da Zona Norte para o comecinho da Zona Leste. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Aí chegamos na faculdade, ela viu aquele lugar enorme e tal, foi lá e me ajudou, ainda pagou até minha carteirinha na época a gente pagava meio ônibus, né? Tinha que ter uma carteirinha, tudo. E aí, da UMES, né? E aí, beleza, falei pra ela, ó mãe, pode ficar tranquilo que eu não vou te decepcionar, todo dia eu vou pra faculdade. Eu estava muito empolgado, era uma outra realidade. E aí, Cleiton, quando eu cheguei na faculdade, a gente sabe como que é, né? Aquele mundaréu de gente, né? Até falo isso pros meus alunos também. É um mundaréu de gente, e aí cada um tem os seus nichos, né? De amizade. E eu ia lá pro fundão porque eu era muito tímido. E aí eu conheci um rapaz, né, na época ele tinha uns 40 anos, andava de terno, gravata, ele é muito tímido, chamado Melquisedeque. E aí peguei amizade com ele e tal, com mais umas meninas também, a gente formou o nosso grupinho, aí a gente sempre fazia os trabalhos de faculdade juntos e tal. E aí eu já estava um pouco preocupado porque o dinheiro já estava acabando já, o que a minha mãe tinha pago e as minhas reservas também para continuar por um período também estavam se esgotando. E eu pensei, cara, se eu não mudar de emprego agora, vou sair das irmãs, né? Foi um aprendizado enorme. Mas eu ganhava muito pouco lá. E o que eu vou fazer depois? Vou ter que trancar a faculdade. Aí eu falei isso pro meu Melquisedeque, né? Joguei a limpo com ele, falei, ó amigo, eu vou ter que largar a faculdade, meu dia já tá acabando e tudo mais. Ele olhou pra mim e falou, Fabião, por que você não manda um currículo pro Bradesco? E ele trabalhava como gerente lá. Aí eu pensei, mas posso? Pode, você já está na faculdade já. Aí ótimo, então o que eu fiz? Fiz meu currículo, que na época era muito caro, né? Isso em 99, né? Dei nas mãos dele, e ele olhou para mim e falou, pode ficar tranquilo que vão te ligar. Não demorou muito tempo, acho que uns 5, 6 dias aí, o banco me ligou para fazer um teste de português e matemática. Aí eu fui lá, né? Fui bem arrumadinho e tal, fiz o teste, passei.
Aí depois eles agendaram uma dinâmica de grupo. Aí eu também fui bem arrumadinho, né? Pra fazer uma dinâmica, não sabia nem do que se tratava, era pra ficar numa sala. Aí eu só fiquei lá na sala, lá observando o pessoal, tinha umas 20 pessoas ali. De repente chegou uma pessoa, acho que era psicóloga, e mais uma outra pessoa que eu não lembro quem que era, e começou a falar o seguinte: ó, fulano, você está dispensado, fulano, você também poderia me acompanhar, por favor, você também, você também, você também. Deu umas 6 pessoas lá, mais ou menos. Aí o pessoal ficou meio intrigado, foram dispensados. E aí, tudo bem, saíram, aí fizeram a dinâmica e tudo mais, tal. E aí, de repente, eu passei, ela chamou quem passou, eu e mais uns 5 lá passamos. Aí depois que o pessoal foi saindo, eu cheguei perto dela, né, falei, posso fazer uma pergunta? Ela falou assim, claro. Por que no começo você dispensou aquelas pessoas? Aí ela falou assim, você não reparou não? Olha aqui em cima. Quando eu fui olhar lá em cima tinha uma câmera. A gente observou a postura de vocês. Aí fica até a dica para vocês aí que estão nos vendo aí, para quem vai procurar um emprego num banco, por exemplo. Tinha pessoas lá que estavam mascando chiclete, sentado de qualquer jeito. Tinham pessoas com umas roupas que não tinha nada a ver com o tipo de emprego que estava sendo oferecido. Então esse foi um detalhe, um pré-requisito. Aí é aí que eu entendi o porquê. E aí o último teste era uma entrevista, né, com o gestor da agência. Para minha surpresa, quem era o gestor? O Melquisedeque. E ele olhou para mim e falou, Fabião, falei que você iria conseguir, mas não vou pegar leve com você não. Aí fez umas perguntas lá, tudo mais. Ótimo, entrei. Cara, minha vida deu 180 graus de volta. Imagina você sair de um emprego que você ganha hoje R$400, que é um salário mínimo, e ganhar 5 vezes mais aquilo que era para ser. E aí eu saí das irmãs, elas me mandaram embora, honrei a minha mãe, peguei todo o dinheiro da minha rescisão na época e paguei ela de volta pelo que ela tinha falado na faculdade, ajudei ela com os tickets de refeição, ticket de alimentação, dei uma guinada, entendeu? E aí então eu trabalhei no banco e aí eu comecei a pensar um pouco. Olha como Deus trabalha na vida das pessoas, né? Eu comecei a pensar o seguinte, poxa, eu estou fazendo ADM, estou no banco. Tá, o que essa faculdade vai me ajudar no futuro? O que o banco vai me ajudar também no futuro? Será que eu vou continuar aqui por muito tempo ou posso ser mandado embora também? E aí eu vou fazer o que com a faculdade? Aí eu pensei... Era do que você fazia? Era de ADM. ADM. Administração Geral. Você falou, eu não... Dava já para terminar o ano. Aí eu pensei, chamei minha mãe para conversar. Mãe, ó, não fique decepcionado, porque minha mãe queria que eu continuasse na faculdade. Uhum. Falei, olha, eu vou desistir de administração. Foi bom para entrar no banco, mas não é aquilo que eu quero para minha vida. Ela falou assim, filho, mas olha, a gente já pagou tudo, mas não vou ser feliz nesse curso. Aí eu tranquei a faculdade, agradeci o Melquisedeque e continuei no banco. Aí eu fui transferido de agência. Trabalhei na agência de Santana, aí fui para Cardoso de Almeida. Aí, Deixa eu me perguntar, não era condicionado a você estar na faculdade? Quando você já está lá dentro, ninguém sabe da sua vida. Ah, tá. Aí, quando você entra, aí você tem que comprovar que você está fazendo na faculdade, porque antigamente, na década de 80, até meados de 90, você entrava sem faculdade. Uhum. Tanto é que o Melquisedeque ele entrou nessa época e ele estava fazendo o curso para ter o papel, porque o banco já estava cobrando. E aí, mas quando você já está lá dentro, você tem que evoluir para os outros cargos. Você não pode ficar estagnado num cargo só. E para você evoluir, Cleiton, você tem que ter a formação que eles pedem. Sim. Desculpa. E aí o que acontece? Eu parei, fiquei 1 ano no banco a mais lá, no 2º ano, e fiquei refletindo o que eu ia fazer na minha vida. Quando eu saí para almoçar, foi uma coisa tão engraçada que os meus amigos foram almoçar lá no restaurante, eu queria comer um salgado. Aí quando eu tava passando na rua, eu vi um monte de criança passando, né? Aí eu olhei e falei, nossa, que saudade da escola. Aí eu falei, peraí, eu acho que eu já sei, acho que eu vou voltar para a escola. Mas como? Só tem um jeito, sendo professor. Mas do quê?
De português, não. Nem eu sei falar direito, mas como é que eu vou ensinar? História? Não. Nem a minha história Não me não vejo deu fazendo muito, eu não sei história. nem a história dos outros, eu vou saber a minha história. Aí geografia? Não, também. Aí eu falei, não, já sei, matemática. E aí matemática, então, porque eu já trabalhava no No banco. banco. Aí entrei na Uninove no ano seguinte. E aí fiz o curso. Aí chegou uma hora que eu saí do banco, fui mandado embora, mas eu já estava já no penúltimo semestre da faculdade. E aí eu consegui entrar como aluno ainda, em 2004. Por isso que eu comecei em 2004. Sim. E a partir daí então continuei, aí foi. Aí eu saí do estado em 2005, né, porque eu entrei como eventual, pensei, vou continuar como eventual de novo. E aí eu voltei para as empresas novamente, na área administrativa, e voltei só para o estado em 2009. Mas nesse período eu peguei algumas escolas particulares também. Então eu entrei no meu hall de experiência. Agora vou pegar o gancho que você falou de escola particular. Sim. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas você falou que é grato, muito grato a uma pessoa de uma escola particular. Sim. Você quer contar de novo aquela história aqui? Claro. Pode falar o nome da Até escola. vou acrescentar, tá? Em 2008, eu consegui uma vaga numa escola particular lá no Parque São Domingos, tá? E era uma escola que estava precisando muito de um professor. E aí eu tinha mandado um currículo e eu não sei como é que essa pessoa me achou, né? Eu acho que ela pegou num site. E aí eu entrei para cobrir um buraco lá de 4 meses com aulas de física. Então eu trabalhava numa empresa à tarde e pegava essas aulas de manhã. E aí essa escola faliu de vez, fechou as portas, né? E até pegou fogo em 2008, uma escola lá no Parque São Domingos. E tinha uma coordenadora lá chamada Silene, não sei nem se ela vai nos ver aqui, né? Um beijo para ela, um abraço enorme para Silene. Ela gostava muito do meu trabalho. E aí a escola fechou. E aí o que acontece? O Santa Bárbara, que é uma escola aqui na região aqui do Jardim Miriam, através da sua mantenedora, que é a dona Marinês, que eu tenho um amor por ela enorme, tá? Um carinho muito grande por ela, foi lá comprar uns materiais de laboratório. E ela conversou com a Silene e ela precisava de 4 professores. 2 de matemática, 1 de física e 1 de português. E aí a Silene, como ela gostava muito de mim, do meu trabalho, ela me indicou. E eu fiquei sabendo disso na hora. E aí eu fui fazer uma entrevista lá mesmo, onde eu ainda estava trabalhando. Ela chegou em mim e falou, olha, Ferrarese, a dona Marinês está aqui, da Escola Santa Bárbara, ela está precisando de alguns professores e eu indiquei você. Vai lá rapidinho, conversa com ela. Aí eu conversei com a dona Marinês, tudo. Aí ela falou assim, olha, em janeiro, isso foi em novembro para dezembro, tá? Em janeiro, você me aparece com esses documentos nesse endereço. E eu nem sabia onde ficava essa escola. Mas tudo bem, eu fiquei sossegado porque, como eu estava já nessa empresa, já ainda dava para segurar as pontas. E aí quando eu fui lá, falei, será que é verdade mesmo que ela vai me contratar? E não é que me contratou. Pegou toda a minha documentação, tudo. E ela me deu na época os 8º anos. Foi maravilhoso, essa pessoa me ajudou muito. Eu comecei com poucas aulas lá. Aí o trabalho foi ficando bacana, fui desenvolvendo as minhas técnicas de ensino. E aí ela gostou tanto que foi me dando outras turmas também, aí eu conciliava com o estado à noite. Fazia a parte da manhã e tarde lá, e à noite eu ia para o estado no Tamandaré, que era na parte de cima, exatamente. E é isso, e aí no dia que eu saí de lá, né, trabalhei lá durante 7 anos, e aí então eu precisei sair, porque eu recebi uma outra proposta, né, mas saí com um aperto muito grande, né, no coração aí, e aí eu tinha prestado o concurso do estado, passei, né, em 2013, 2014 eu assumi, aí fiquei até 2016 lá, quando foi 2017 eu entrei no módulo da Lapa também. E aí vai, né? Hoje você está no estado e mais alguma outra escola? Não, hoje o que acontece? Hoje eu estou na Escola Pereira Barreto, tá? É uma escola da Lapa, tá? É uma escola de tempo integral, tá? Lá eu sou coordenador de área, né? Então eu tenho a minha turma de 3ª série do ensino médio, porque o coordenador de área tem que ter uma turma pelo menos,
E eu também ajudo a coordenar os colegas de exatas, né? Que é de matemática, física, química, biologia. Era até o ano passado CGPAC, mudou o nome. Isso, agora PAC. É a mesma PAC. coisa, a gente faz a mesma função, só tirou a gratificação, né? Sim. Infelizmente. Mas o rol de atividades é o mesmo. Tem que acompanhar os professores, fazer apoio de sala de aula, né? Fazer os projetos também, e por aí vai. E você tem um projeto pessoal, né, que é o projeto com música, Exato. né? Da onde que veio a ideia do projeto com música? Rapaz, olha, isso é uma coisa que eu pensei no seguinte, quando eu quis me tornar professor, lá na época do banco, eu não queria ser um professor qualquer, né? Porque na nossa época, você sabe muito bem disso, os professores de matemática eram muito conteudistas e não tinham uma didática muito louvável também. Não sei com você, mas comigo foi assim. Eu tive bons professores, mas tive professores ruins também, né? Eu sou professor de matemática, eu ainda não consegui encontrar, se também se chegar nele, o Luiz de matemática, que me deu aula no Joaquim Silvado, em 1996, em 1998 e 99, se ele vê, Luiz, eu sou professor por sua culpa, tá? Então, Que legal. Você tem uma referência. eu tenho uma referência, foi assim, o professor que mais me cativou. Com os meus alunos, eu tento fazer um pouco do que o Luiz fazia. Inclusive, ele pedia tabuada pra gente toda semana. Eu peço tabuada para os alunos toda semana. Eu não consigo fazer com meus alunos uma coisa que ele fazia, que se falasse palavrão ou falasse errado, tinha que pagar tabuada também. Eu não falo palavrão, mas eu não sou tão bom em português assim para corrigir os meus alunos. Então, mas somos dois, né? fica só numa tabuada por semana que eu não sei a sua vivência, mas eu pelo menos penso assim. Eu escuto muita gente falar que tabuada não tem que ser decorada. E eu sempre falei que pra mim tabuada tem que ser decorada. Até decorou, esquece. Não, mentira. Quem decorou nunca esqueceu. Exatamente. E o cara que vai usar tabuada na feira, ou engenheiro, ele vai usar como caixa de supermercado ou como arquiteto. Sim. Né? Então, para mim, a tabuada é importantíssima e eu aprendi isso com o professor Luiz. Professor Nelson também, Legal. nosso de matemática, tudo que me deram aula no Joaquim Silvado. Que legal. Então, eu não tive, assim, boas referências, assim, tá? Porque eram professores, assim, que naquela época se demonstrava, assim, um respeito além do normal, um respeito que virava até medo. Então, a gente tinha muito medo, às vezes, de fazer uma pergunta e de como que a resposta viria para nós. Então, na minha época, pelo menos, né, de Fundamental 2 e média, eu quase nem tive aula, praticamente, porque era uma greve, era a época que o Cefam terminou, em 94. A professora que começou com a gente, ela saiu para se candidatar para vereadora. Então, foi uma defasagem tremenda. Mas no Fundamental 2, tinha o Laurão, né? Não sei se você está vivo ainda. E ele explicava a matemática através do Snoopy. Já viu o Snoopy já? O desenho do Snoopy? Como é que o Charlie Brown ficava e os amiguinhos dele? Sim. Aí vinha blá 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 blá. Ninguém entendia nada. E aí quando eu pedia para reexplicar de novo, explicar novamente, blá 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 blá. Ou seja, não tem nada do que se tem hoje. Hoje a garotada tem um privilégio de ter tantas coisas ao redor delas para acessar, que é fora do normal, né? Se eu tivesse isso na minha época, na sua época, a gente tinha se formado na USP, Sim. né? E aí o que acontece? Aí quando eu quis voltar a ser professor, eu pensei, eu tenho que usar uma técnica diferente. E aí no cursinho, no cursinho eu tive professores ótimos lá, e em especial um de biologia, que ele ensinou uma música para nós de um tema, que é até uma música da Xuxa, né? Você me permite? Pode. Falava sobre circulação, né? Então ele cantava assim: tá na hora desse sangue circular do ventrículo direito para a artéria pulmonar, hilari, e aí ia, né? Eu não lembro mais o restante. Aí eu peguei o gancho dessa música dele e aí eu comecei a criar as minhas. Na época que a Marinês me contratou para ser professor, eu comecei com 20 aulas lá de 8º ano
E aí eu caí nas graças, porque escola particular você sabe, né? É. A nossa vivência é de 6 em 6 meses. 6 meses, se você não der fruto lá, você é dispensado. E aí você continua por mais 6 meses, se não der fruto, em dezembro você é dispensado. E eu fiquei preocupado, porque se a pessoa saísse lá, não desse certo, eu ia ficar desempregado de novo. E aí então, foi lá que eu comecei a ter o projeto de criar músicas voltadas, paródias, né, para matemática. E não é IA, viu? O IA é aqui, ó. É um hobby meu. Eu gosto de pegar a letra, tirar a letra original, colocar a teoria em matemática, isso aqui dá um trabalhão. E aí já colocar as rimas também, colocar algumas coisas para ficar uma coisa mais dinâmica. E aí pegou, Cleito. Pegou. Tanto é que hoje eu tenho até um canal no YouTube, né? Que é Fábio Ferrarese. Você permite divulgar o canal? Pode sim. É Fábio Ferrarese, tá? Ferrarezi. E lá tem várias aulas lá que eu gravo também na minha casa, algumas músicas que eu gravei em estúdio também, graças a um ex-aluno meu também, né, que ele tem um estúdio lá em Moema, e ele me convidou para gravar lá, né, e aí assumi esse projeto. Era um sonho meu antigo. Só que como era muito caro na época, então eu só cantava mesmo só a música sem um fundo musical em cima disso. Mas agora muita coisa tá fácil, né? E aí a primeira música que eu criei foi justamente essa do Hilarie, só que com os números decimais. Posso cantar um trechinho? Não tem aqui? Essa daí não. Essa daí não tem? foi a primeira que eu criei. Ah, então vai lá. Que a gente tem bastante aqui, a gente vai tocar umas músicas do Fábio aqui. Poxa, obrigado. Mas ela é assim, ó. Fala de números decimais, né? Ah. Quando tem 7,3, permanece o 7. Quando é 7,5, é 7,5. Mas quando é 7,6, vira 8. Então é assim, tá na hora desse número mudar. Se esse for maior que 5, uma unidade vai ganhar. Hilari. Oh. Essa é a regrinha dos números decimais. Tararam. Tá na hora de também verificar. Se esse for menor que 5, permanece como está. Hilari. E aí vai. Legal, cara. É uma forma Ah, do aluno aprender. Hoje a gente está com muita metodologia ativa, né? Sim. Nós que estamos em PEI. Graças a Deus, né? Eu não tô, nesse momento eu não estou em PEI, mas eu estava em PEI até dezembro. E a gente é muito cobrado com metodologia ativa. Sim. E um pouquinho antes de você chegar, eu estava testando som, testando imagem, né? E coloquei pro meu filho. E ele gostou, porque é exatamente o que você falou. É uma forma de você puxar o aluno, não ficar naquela mesmice, né? Que é o que acontecia com a gente. Claro. Né? Eu sempre tive muita dificuldade em criar metodologia ativa. Mas quando vem uma metodologia como a sua, por exemplo, eu acho muito melhor do que, por exemplo, eu ficar fazendo balãozinho de papel. Não, isso aí, então, aí depende, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada um se acha no que é mais confortável. Só que tem muita coisa pronta aí, né, Cris? Você sabe disso também. Tem a parte da gamificação que os meninos amam bastante. Eu fui pelo lado da música, porque em 2009 tava aquele boom, né, de iPod, né, lembra disso aí? iPod, iPad, músicas, né, em algumas plataformas. Estavam começando ainda aquelas plataformas ainda de música ainda. E a garotada amava a música, né? Então eu falei, então vamos partir por isso, né? Já que eles gostam disso, por que não unir também a parte da disciplina que é tão injustiçada, né? Em relação à nossa área, para uma coisa mais leve. Tentar deixar mais leve, né? Mas hoje em dia tem gamificação, tem aquele site World Wall lá, Sim. que você acha um monte de joguinhos lá bacanas para eles lá também fazer. Tem a parte também de algumas coisinhas que dá para fazer também, né? Tipo um dominó, né? Tipo uma amarelinha, né? Tipo uma dama de números inteiros também. Sim. E aí entra na parte da criação deles, né? É uma coisa mais criativa também. Eu gosto muito, eu tive 2 anos seguidos o projeto de xadrez e eu trabalhei muito plano cartesiano. Que legal. Com o xadrez com os alunos, né? Porque a gente vai para os gráficos lá no primeiro ano do ensino médio,
gráfico de equação de função de primeiro grau, função de segundo grau, eles acham aquilo um absurdo. Mas aí quando você fala que um jogo de xadrez, que aquele que passava no SBT, o Batalha Naval, Batalha Naval, ele é plano cartesiano. Puramente plano cartesiano. Puramente plano cartesiano, porque a linha 1 com as letras, né? as letras, isso. Isso na vertical e horizontal. Na vertical e horizontal. Na vertical, linha 1, na horizontal, o A. Aí ele vai lá na linha 1, no A, e isso, acha onde é o cruzamento, é o ponto é o para ser ponto, atirado. exatamente. Aí eles, quando eles começam a perceber isso, que é algo que está no dia a dia deles, que eles falam, quando é que eu vou usar? No dia a dia, você usa, brincando, desde criança. Sim. Né? Isso aqui é mais um exemplo. Ah. O próprio metrô, o próprio terminal de ônibus, quando você olha os mapas dos arredores lá, toda a linha horizontal aparece em letras e a vertical em números. Sim. Então eles colocam as ruas lá através do cruzamento de uma letra com um número para você localizar lá direitinho. E se não ter essa noção, você vai ficar perdido, né? Exatamente. O Fábio me deu uma música inédita dele, né? Já tem no seu canal essa música? Não, esse aí é inédito. Então é Eu inédito. passei para as terceiras séries aí essa semana, tá? Ainda vou gravar em estúdio, eu gravei de forma caseira em casa, mas parece que ficou bom também, o pessoal gostou muito. E tem as outras também que eu te passei em relação aí a... Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a de hoje. Olha. Vamos escutar aqui. Já dá um EP já, hein? Já dá um EP. Essa música eu fiz para calcular sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis, né? É uma música bem dançante. De quem que é o fundo? É do Latino, né? Essa música é louca. Aí o Latino, né? Os créditos a ele, tá bom? E aí eu tirei a letra e coloquei a minha. Tem um sistema que eu tento resolver. Duas letras que intrigam, eu vou ter que aprender. Pelo menos uma delas, sempre olhando com atenção. E de lado deixarei, cantando esse refrão. Soma, soma, eu faço assim. Soma, soma, corta o X. Soma, soma, eu faço assim. Soma, soma, corta o X. Os sinais sendo opostos, uma letra vou cortar. Transformei numa equação de primeiro grau usar. Encontrando o resultado dessa letra que ficou. Uma parte do problema, encontrei o seu valor. Soma, soma, eu faço assim. Soma, soma, corta o X. Soma, soma, eu faço assim. Soma, soma, corta o X. O final está chegando e só falta encontrar a letra que furtei para o resultado achar. É só então trocar o valor que você fez. Nessa equação chegar, repetir tudo outra vez. Soma, soma, eu faço assim. Soma, soma, corta o X. Soma, soma, eu faço assim. Soma, soma, corta o X. Aí vem o resto. Final está chegando e só falta encontrar a letra que cortou para o resultado achar. Só então tocar o valor que você fez. Essa equação chegar tudo outra vez. Eu faço assim. Soma, soma, corta o X. Soma, soma, eu faço assim.
Soma. E como é que você tem essa ideia de você chegar na música? Porque assim, é uma paródia, Sim, certo? exatamente. Mas mesmo sendo uma paródia, você tem que ter o ritmo, você tem que ter a letra, você tem que ter tudo ali encaixado. Sim. E você está ensinando Conteúdo, né? um conteúdo que, assim, eu sou professor de matemática, você é professor de matemática, mas para quem está aprendendo, às vezes é um absurdo. Eu mesmo, embora seja professor de matemática, sistema é um negócio que eu acho. Sistema e logaritmo, para mim, quando falar tem que ser, eu falo, putz, vou ficar uma semana antes estudando Sim. para poder explicar. E você explicou numa música. É o seguinte, ó, como é que eu faço? É um hobby que eu gosto muito. Quando você tem um hobby que você gosta muito, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis também. Então, o que eu faço? Primeiro eu escuto, eu gosto de ouvir vários tipos de música, desde funk, pagode, rap, sertanejo, né? Tudo. Música evangélica. E aí, o que eu faço? Se eu vejo que a música vai dar certo, que os moleques vão gostar, então eu sento, já defino essa música, pego a letra dela, né, no grosso mesmo, e começo a colocar a minha. Aí eu vou tentando rimar, vou pegando a teoria, aí a coisa vai vir na minha cabeça, e aí eu vou escrevendo. Aí quando eu vejo que não deu certo, eu risco, faço tudo de novo, já teve música que eu teve que riscar e começar do zero. Tem algumas que vai surgindo, às vezes no ônibus, do nada, uma melodia, uma música que eu escutei, aí eu pego rapidinho o celular e já gravo um pedacinho dela. Tanto é que no meu celular tem uma parte aí de gravações aí, que tem um monte de gravações que eu faço assim, né, de ideias que vão surgindo. E aí eu vou escrevendo, aí eu ponho o playback da música no YouTube e vou testando. Aí se estiver fora de ritmo, eu vou adequando, né, uma frase ou outra, vejo um refrão que dá para impactar, que nem essa aí do soma, é uma coisa que se você observar vai ficando na cabeça. Sim. Né? Fica na cabeça. E aí vai, entendeu? E aí vai. E qual foi a música mais, em o teu tempo, né, que você fez mais rápido e a que mais demorou? Olha, a que mais demorou foi a do Munhoz e Mariano, que foi da equação do primeiro grau. Eu vou fazer a equação, eu vou fazer ela todinha. Eu vou fazer a equação, não vou deixar ela sozinha. Na equação se tem dois lados da igualdade. Primeiro o membro é x, depois da igualdade. Eu tenho então os números, vou ter que resolver. Deixando o x sozinho, o inverso eu vou fazer. Se é mais eu passo menos, se é menos passo mais. Se é vezes eu divido, é desse jeito que se faz. A solução então achei na equação. Preste sempre atenção para não errar o sinal então. Mas se esse x for negativo, faça o produto menos 1. Troque o sinal do resultado. A solução então você vai ter E aí vai. Entendeu? Essa foi a mais... Essa foi a mais complexa. Porque ela tem vários tópicos de melodia. Entendeu? E aí encaixar essas letras foi complicadíssimo. Agora, uma que foi rapidinho de eu fazer, foi uma que eu fiz da equação de segundo grau, que eu peguei de um amigo meu, qual que é o nome dele mesmo? Acho que é Juliano, se eu não me engano, um professor de matemática lá do Tamandaré, que eu falei que eu estava criando músicas, né? E ele falou que cantou uma do segundo grau. Eu te perguntei e você respondeu, quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC, mas eu te perguntei e você respondeu, quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Ele criou esse refrão. Essa eu conheço a original. Isso. Que é o rap do Peu Peu. Rap do Piu Piu, exatamente. Piu Piu. Só que ele tinha criado esse refrão, mas faltou um complemento. Aí o complemento eu consegui fazer. Aí foi rapidinho. Aí o complemento foi assim. Mas é bom lembrar que o Bhaskara eu vou usar na equação achar o quê? O valor de x encontrar.
Eu te perguntei e você respondeu. Quem é x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a? Eu te perguntei e você respondeu. Quem é x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a? Aí essa parte eu que criei, tá? A primeira foi ele, aí eu complementei. Cara, Um abraço pra ele. é muito legal, cara. É muito legal porque você vai trazendo para... Eu que sou professor, eu não tenho essa... Eu sempre falo, eu não tenho essa criatividade. Né? Eu não tenho. Mas pode ter. Eu gostaria de ter essa só criatividade, né? Eu tenho um professor, colega meu, ele é professor de inglês. Eu convidei ele não pôde vir ainda aqui também, o Jonas. Cara, eu ficava vendo o Jonas trabalhar e falava, Jonas, você é professor de inglês, mas você trabalha com arte tão bem. Sim. Por que você não é professor de artes? Né? E aí eu vejo você fazendo essa parte, você fala, cara, eu não tenho essa criatividade, eu não sei porquê. Eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Quando eu tenho, é sempre eu copiando alguém. Eu vejo alguém lá fazendo. Fique à vontade também. Eu Pode vejo replicar a fazendo. música à vontade. Agora que eu tenho aqui a sua mão, eu tenho 6 músicas. Depois eu vou entrar no seu canal, vou olhar todas que você tem. O nosso podcast também, se você quiser depois postar lá, você pode postar. Vou postar sim. E os inscritos dele se inscrevem lá para ajudar a gente também. Por favor, no gente. Canal Lé Concré, tá? Lé Concré Podcast. Vamos escutar mais uma? Vamos, bora. Você tem alguma no seu celular que você queira tocar ou eu posso tocar se Não, você pode mandou? essas aí mesmo. As outras eu ainda... Essa última aí eu vou gravar lá em estúdio, tá? Essa que eu cantei, que você passou agora aí do sistema, tá? Eu só fiz ainda um vídeo bem caseiro, mas eu ainda vou ver ainda direitinho como é que eu vou fazer, porque tem que tomar muito cuidado com direitos autorais, tá? Então, Mesmo sendo paródia? Mesmo sendo paródia, eu tô usando uma melodia, né? Então, como é uma coisa mais caseira, eles me liberaram. Ah, inclusive tem uma curiosidade para te contar. Tem uma música que eu fiz relacionado aos números inteiros, que é da banda P.O. Box. Já ouviu falar do P.O. Box? Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês. E o nome do cantor, do dono da banda é o Carlinhos, né? E no auge, né, da minha carreira lá em relação a Marinês, né, eu estava fazendo um sucessaço aí com essas músicas aí, tanto é que eu tinha medo de ser mandado embora, mas aí ela gostou tanto de mim e tanto elogio dos pais, que eu fui ficando, e ela foi me dando mais aulas ainda, e o pessoal queria ter aula comigo. Foi até uma coisa assim engraçada, eu falei, cara, o pessoal quer ter aula de matemática, né, mas era por causa das músicas, né, porque tinha muito momento assim, lúdico. E eu criei essa música do P.O. Box, né? Que fala dos números inteiros, né? Tô viajando na onda desse sinal que é fácil de aprender, não irei mais esquecer. De repente na sua soma ele vai ser positivos dessa vez, vê se entende de uma vez. Aí diz que vai me ensinar, então diga como é. Diz que vai me ensinar, então diga como é. As meninas cantam essa parte e os meninos então diz como é que é. E aí os sinais sendo iguais ele vai ser positivos dessa vez, vê se entende de uma vez. E aí vai, né? É compridinha essa música aí. E aí eu mandei um e-mail eu entrei no site, vi lá o contato do P.O. Box, tinha um e-mail para ser enviado, aí eu enviei para ele, eu falei, Carlinhos, boa tarde, sou professor de matemática, tal, trabalho com músicas, sou muito fã do seu trabalho, e eu queria te pedir autorização se eu podia gravar essa música, porque tinha na época surgido uma oportunidade de eu gravar ela, mas o rapaz queria um valor muito acima do que eu tinha planejado. Sim. E eu não tinha a grana e acabou deixando para lá, né? Mas como eu já estava negociando, eu tinha que pegar essa autorização dele. Aí ele me mandou, ele me respondeu, por que pareça, falou, que legal, professor, que bom que você gosta de trabalhar com músicas, com paródias e tal. É o seguinte, ele deixou bem claro, se é uma coisa caseira, tudo bem, mas se é uma coisa comercial, a gente vai ter que conversar, que aí tem os direitos da música. Mas é uma coisa mais caseira, então quando é caseira pode fazer. Até que quando os meninos cantaram na sala, eu filmei. E aí eu mandei para ele gostou bastante. Ficou uma versão muito legal, né?
só que aí não vingou a gravação, mas eu fiquei feliz dele ter dado essa resposta. E eu queria ter tido contato com esses outros artistas também, para tentar ver se eu conseguisse ter a autorização direta deles. Tem música do Zezé de Camargo, tem música da Xuxa, tem música do KLB, tem música do Moisés Mariano, tem música tem uma evangélica, né, que é da Aline Barros, né, que é para agradar todos os grupos. Você né? já fez alguma com aquela do Polo? Vou caçar mais de 1 milhão. Não, essa Essa não tive. Já tive várias sugestões aí de fazer a música, mas não é assim, tem que ter o feeling pra Esse aí a minha mãe trabalhava na casa do Ivo Moser, que é o compositor. É? Aí se você tivesse, eu já ia falar pro Ivo Moser, ó, já libera aí pra ele. Então já fica a dica, já fica Essa sabendo aí, é. pode procurar então pra isso. Ele é o compositor, ele mora aqui perto da gente também, Que legal. né, ali perto da faculdade em Uera. Sim. E ele, eu tenho um vídeo dele mandando um beijo para minhas alunas, na época que eles estavam no auge mesmo. Né? E eu sei que ele, se você gravar, eu tenho certeza que eles vão tomara. liberar, porque Eu já fica uma sugestão. o Ivo é um cara nota 10. Legal. Vamos ficar uma sugestão, né? Quem sabe aí numa outra teoria aí. A temática é infinita, as teorias, Matemática, né? né? E aí, por isso que é linda a nossa matéria. Eu sempre falo, tem momentos que eu penso matemática. Né? Tudo que a gente faz, a gente acha um pretexto para colocar matemática ali. Você sabe que na nossa época de faculdade, não sei se você teve aula com o Benê, que Não, tinha com o Benê não. doutorado, tudo, e ele falou o seguinte pra gente: olha, vocês ensinam matemática para as crianças, mas você tem que ter a noção de explicar primeiro o que é a palavra matemática. Não adianta você ensinar algo já para ela de prontidão, mas o essencial, que é a palavra em si, a pessoa nem sequer mencionar. Por exemplo, geografia vem do grego, geografia. Geo vem de terra, não é gel de cabelo, né? Geo de terra, grafia é escrita. Então é a escrita da terra em relação a relevo, política, espaço, forma, tudo aí. Matemática também vem do grego, matemática. Matema significa habilidade, tica significa números. Então, fazendo a junção, é a habilidade com os números. E isso você vai adquirindo ano após ano. Eu não tive aula com o Benê, mas eu lembro que tanto o Flávio, não sei se você teve aula com o Flávio, Flávio Cortez, e o Valdemar falou isso. O Valdemar eu tive. O Valdemar eu lembro dele. Estava na Sabesp, né? É isso. Esse mesmo. Eu tive aula com os dois Valdemar, na verdade, né? Com o Valdemar Volotto, da Sabesp, e o outro Valdemar, que eu não lembro o nome inteiro agora. Legal. Então, e um abraço para eles também aqui. Um abraço. Aprendi muito com eles. Briguei com o Valdemar uma vez, mas depois... Quem nunca brigou, né? Depois nota, me tornei um grande amigo dele. E até quando eu me tornei professor, eu mandei um e-mail para ele na época, agradecendo. Legal. Porque eu tive o mesmo problema que você, eu tive que parar a faculdade. Eu fiz 2008, 2009, e em 2010 eu parei. Voltei só em 2012, com a ajuda da minha esposa. Sim. A gente estava namorando, né? Eu tinha acabado de começar a namorar, ela me incentivou muito. Legal. Ela também é professora. Que bom. E então a gente, eu digo sempre, ela me ajudou muito na minha primeira faculdade, foi meu último ano, e graças a ela também que eu sou formado em pedagogia. Que legal. Na época Parabéns. eu queria fazer a que você fez, Educação Matemática. Educação Matemática, é a pós, né? Isso, após a Educação Após eu Matemática. fiz ela na Uninove em 2010. Então, Era todo sábado, foi um aprendizado muito grande. Conheci pessoas maravilhosas, pessoas de outros municípios. Tinha gente de Mauá fazer essa pós, de Mauá, de Suzano também, que é ali na boca do metrô. Então você já tinha acesso para vários lugares, em metrô e trem, né? Então o pessoal ia muito na Uninove ali de baixo, o Barra Funda 2, né? Que é lá de baixo. E era todo sábado, rapaz. Eu saía, acordava de manhãzinha para trabalhar, voltava já quase virando a noite. E sábado, 8 horas da manhã, tinha que estar lá na faculdade. Foi todo sábado. E graças a Deus, Deus honrou aí que deu tudo certo. Aí eu ia fazer, ela falou, por que você não faz pedagogia? Porque após é mais... Pedagogia serve para gestão também. Exatamente.
Quando eu fiz a pedagogia, eu fui voltado à gestão, que teve o concurso para diretor em 2018, se eu não me engano. Sim. E foi o ano que eu me formei em pedagogia. E foi um ano que eu fiquei desempregado. Colocaram uma... Eu tenho um azar, todo ano que acaba o meu contrato, muda uma lei. Sim. Em 2018 havia acabado o meu contrato e mudou uma lei que primeiro ia pegar a aula quem tinha contrato aberto. Nisso chegou a época de eleição e a época de eleição não pode abrir contrato. Certo. Esse ano de novo, meu contrato venceu, estou sem contrato e mudou um monte de lei aí, o deputado Janazzi está até correndo atrás. Né? E está conseguindo. E está conseguindo. Né? E aí ela falou para mim, faz pedagogia, eu fiz em 2019. Com todas as mudanças de lei, eu não consegui aula de matemática. E eu consegui aula na área da pedagogia, no 4º ano de ensino fundamental. Aí é outro público, né? É outro público. Um pouco muito diferente. Exatamente. Né? E aí eu dei aula para um 4º ano, perdi minha turma porque era ano de concurso, fui para uma outra sala, peguei um 4º ano de novo, perdi de novo, peguei um 3º ano e terminei o ano com o 3º ano. Aí em 2020 peguei o 5º ano, mas foi época de pandemia. Aí eu consegui 2 contratos na prefeitura. Certo. E fui para a prefeitura com o Fundamental 2. Ah, que legal. Aí voltei para o estado no Limpei, trabalhei 2 anos como professor de física e matemática. E os últimos 2 anos de novo no Fundamental na área da pedagogia. Que bom, então eu ainda quero fazer minha pós em educação matemática, sim. mas abriu muito meu leque na pedagogia. É bom, você vai pegar o TG especialista e outra, tem muito componente aí nessa pós que vai te auxiliar bastante. Sim, eu tenho muita vontade de fazer. O ano passado, quase que eu fiz, porque o governo do estado disponibilizou para nós. Sim, sim. Ele disponibilizou ou a pós, ou fazer o Multiplica. Sim. E eu acabei fazendo o Multiplica por conta de ser na Moca, de terça e quinta à noite. Então era muito longe para eu sair daqui para Moca. Quinta-feira é meu rodízio. Aí não dá. E tinha que sair da escola e já ir direto. Entendi. Já ir direto. E eu fiquei pensando em ir de trem, de metrô, mas eu não sei também se dava logística, né? Que lugar da Moca ali? Olha, não me lembro onde. Minha irmã mora ali perto. Eu não me lembro onde, mas Tem a São Judas ali da Moca também, né? eu acho que era São Judas. É? Aí. Mas como eu não conheço, eu não sei se É do dava, lado do metrô. não sei se dava Bem logística. pertinho. Aí eu optei por fazer. Era mais fácil até você ir de metrô do que ir de carro, porque aquela radial ali, pra você pegar ela parada. à tarde, ainda mais se você queria ir à noite pra lá, nossa, você não. Você ia parada. chegar atrasado todo dia. Então aí eu saía às 5 da escola. Eu não lembro que horário começava. Porque quando a gente estava na Uniesp, né? Quando eu me matriculei na Uniesp, a Uniesp ainda era Teresa Martã. Sim. Ela era aqui na freguesia do ainda. Quando ela mudou para o prédio que a gente estudou junto, aí mudou para a Uniesp. Eu saía da farmácia que eu trabalhava às 6 e a aula começava às 6h30. Então e quando eu comecei a dar aula, eu saía às 6h45 e a aula começava às 6h30. Então quando eu saía das aulas, eu já estava atrasado. Estava atrasado, já ia quase começar já. Eu sempre pegava a terceira aula, às vezes a primeira e a segunda eu perdia. Entendi. Então eu fui muito assim, a trancos e barrancos, com a vontade de terminar, né? E terminei, graças a Deus. Que bom. Mas agora você já abriu aí um leque de oportunidades. Sim. Aí. E as coisas vão indo, Cleiton. Tudo no tempo de Deus também, né? Sim. A gente quer uma coisa pra ontem, mas Deus sabe o momento certo. Vou tocar mais uma aqui. Opa. Essa é do Amado Batista, tá? Essa aí eu fiz pra área da esfera. Como aprender a calcular sua área. É uma das mais difíceis da gente calcular. Essa esfera eu quero fazer. Essa canção eu vou te ensinar. 4πr ao quadrado. 4πr
ao quadrado. O seu volume também vou fazer. É muito simples de se aprender. Vou te dizer que tem um jeitinho. 4πr ao cubo sobre 3 vou fazer. Aí a semisfera. A semisfera contém sua área. Não esqueça pra não errar. É 3πr elevado ao quadrado. Agora sim vou acertar. Então ela pega a área da esfera, o volume e a semisfera. São 3 conteúdos numa música só. A área da esfera. E você vai sempre na ordem. Na ordem, exatamente. E essa música foi até engraçada, viu? Eu gravei ela na sexta-feira à noite. Saí da escola 4 horas, tinha que ficar 6 horas lá em Moema, que o rapaz tinha um compromisso depois. Levei a letra certinha, já tudo já na íntegra, né? Aí quando eu fui cantar, eu confundi uma fórmula com a outra. E eu só pude perceber isso no outro dia, quando ele me mandou a gravação. Eu falei, não, vou estar tudo errado. Aí desesperadamente mandei mensagem pra ele, né? Um abraço aí pro Carlos aí. E aí ele pegou e falou, professor, então vem no domingo. Aí eu fui lá no domingo, à tarde, lá em Moema, pra regravar essa música aí. Foi difícil, viu? A gente passa às vezes uns perrengues, se a gente não prestar atenção, passa despercebido. Sim. E aí uma falha você já é crucificado, né? Porque ninguém vai entender que você errou por bem. Errou por bem. Sempre vai ter alguém que fala, não, tá ensinando errado. Ensinando errado, é fajuto isso. Eu vou ser sincero pra você, eu não espero fama, nada disso. O que eu quero é só que a matemática ficar mais leve com esses limites, né? Que não seja como a gente aprendeu, aquela coisa mais complicada, difícil, né? Mas você sabe que você estava falando que você teve experiências muito ruins com professor, né? Sim. Eu tive professores bons e professores ruins. Mas eu acho também que vai muito do momento do professor. Sim. Eu tive um professor, eu não vou falar o nome dele agora, mas ele para mim foi um professor muito ruim. Ele me deu aula em 1998. Para mim ele foi um professor, acho que o pior que eu tive. E eu tive uma colega professora, que ela já aposentou, e esse professor foi professor dela também. Olha só. Só que ele foi professor dela, tipo, 20 anos antes. 20 ou um pouco mais. Né? Porque ela é bem mais velha do que eu. Ela já está aposentada há uns 10 anos. Então ela é bem mais velha que eu. Então ela teve 10, 20, 30 anos antes de aula com esse mesmo professor. E ela falou que foi o melhor professor de matemática que ela teve. Aí entra o que você falou, o momento da pessoa. Ou se ela se adaptou à metodologia dele, né? Mas eu acho assim, que gostam, né? Faz 13 anos que eu sou professor. Comecei a dar aula em 2012, na verdade. Quando eu voltei para a faculdade, né? Eu tive experiências dando aula, mas dando aula de informática. Então isso, para mim, não conta muito. Não, conta sim, mas questionar. Sim. Mas eu sempre falo assim, eu já não sou o professor que eu era em 2012. Entendi. Eu já não tenho mais aquele pique de 2012. Eu tento fazer o melhor possível, mas aquele pique, aquele de pular na sala, de brincar, eu acho que já não é mais o mesmo. Né? Eu acho que o que aconteceu com esse professor foi isso, ele estava em fim de carreira, pronto para se aposentar. E eu acho que a gente que está na educação, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Você tem turmas que eu nunca tive problema com aluno, graças a Deus. Mas tem turma que é mais fácil, tem turma que é mais difícil. É mais desafiadora também. É mais desafiadora. Né? Então eu acho que vai muito do momento da pessoa ali.
Eu acho assim, no caso é o que você disse. Mas é em relação também a vários fatores também, né? Porque entra o cansaço, entra muitas vezes também, né, a falta de incentivo, né, de algo de fora. Entra também, né, uma responsabilidade que não é a nossa também. Hoje em dia, infelizmente, né, alguns pais acham que nós somos também responsáveis de dar uma educação que não cabe a nós, entendeu? A gente está lá justamente para apoiar o aluno. Hoje em dia, no mundo de hoje, né, que tem vários tipos hoje de doenças que a gente vê, síndrome de pânico, TDAH, isso e aquilo, a gente não pode só chegar, dar a matéria e fingir que nada está acontecendo. A gente tem a missão de acolher, mas também até um certo ponto, né? Agora, certas coisas que tem que vir já de berço, é o que está faltando hoje, e aí acaba desmotivando um pouco também. Sim. Né, ensinar bons modos, isso e aquilo, né? Aí já é uma coisa que não nos compete. Mas quando esquece isso e traz para nós em sala de aula, Cleito, aí é complicado, porque aí foge da nossa alçada. Aí o que é pra gente ensinar realmente, não vai. Acaba não. Atrava, entendeu? É complicado mesmo. Eu vejo isso muito no Fundamental 1. Fundamental 1 é onde eu acho que a criança é mais vulnerável, né? É o momento dela estar sendo alfabetizada. E se ela não tem o apoio da família, infelizmente o professor não vai fazer milagre. Não vai. Não vai fazer milagre de jeito nenhum. Né? Para encerrar, vamos tocar mais uma? Pode ser a do cilindro, a primeira? Pode. Aqui eu não sei qual que é o cilindro aqui. Vê se é o... Eu acho que o cilindro é essa 2 aqui, deixa eu ver. Essa é a do Cubo. Essa aí é do Leonardo. Essa mesmo. Essa é a que acha que fez mais sucesso entre os meninos do terceiro ano. Foi a que eu gravei com o meu filho antes para testar. Essa mesmo. Essa música eu fiz ela o ano passado, porque olha como são as coisas, né? A história dessa música aí. Eu tinha dado no segundo trimestre dos terceiros, toda a parte de sistemas, né? Sistemas lineares, tudo. E eu foquei muito no sistema 3x3. Mas fiz eles aprenderem mesmo, coloquei na cabeça deles. E acredito que não foi cobrado isso na prova paulista. Mas fiquei tão frustrado, e aí eles cobraram outras coisas. Aí quando eu vi que no terceiro bimestre ia ter geometria espacial, falei, vou fazer algo diferente. Aí essas músicas eu criei no curto espaço de tempo. Essas 5 músicas que você tem aí, eu criei elas no período de um mês. Que era o tempo que eu tinha para passar a parte de... Isso, era um circuito. Começou com cubo, cilindro, cone e esfera. Depois entrei no prisma, tudo, mas foi esses 4 que foram os norteadores dessas músicas aí. E a pirâmide, né, no caso. Sim. E eu tenho meus conteúdos que eu mais gosto. Tem algum conteúdo que você mais gosta? São 2. O que eu mais gosto da matemática é a geometria em primeiro lugar e em segundo a análise combinatória. Agora, o conteúdo que eu acho bem chato mesmo, assim, até pra mim mesmo, é a parte de trigonometria. É o que eu mais gosto. É os opostos, né? É o que eu mais gosto, é trigonometria. Até um certo trecho vai. Mas quando você já entra em cossecante, secante, arco, essas coisas, funções trigonométricas, eu acho que pra eles isso um ó, entendeu? E pra mim também eu acho um ó também, mas tem que dar, né? É aquilo que eu falei pra você. Eu já não gosto da função logarítmica. Agora a função trigonométrica, eles é só senoide, só... Aí, tá vendo? tudo muito Senoide, senoide. É, tudo... Legal. A base e depois faz vezes 2. Não posso esquecer que tem sua lateral. Qual é a lateral? 2πRH. Tá toda a fórmula aí. Da sua área. Depois vou fazer a soma desses valores e achar sem errar. Não posso esquecer
que tem sua lateral. 2pi RH faz parte da sua área. Depois vou fazer a soma desses valores e achar sem errar sua área. Sua área. Essa fala das fórmulas do cilindro, né? Isso. A área da base, né? Depois a área lateral e depois a soma das duas, né? Para poder dar a área Que total. a gente tem que primeiro achar a área do círculo, de cima, do Isso. círculo de baixo. Isso, essa aí faz, aí a música fala. E depois faz vezes 2, acha de 1 e multiplica por 2, Isso. né? E aí soma com a área da lateral. E a matemática, eu sempre falo assim, é uma coisa, por isso que a gente fala que é exata, né? Sim. Se você fizer tudo certinho, não tem o que errar. Não tem o que errar. Não tem o Exatamente. que errar. Você só precisa entender o caminho. Se você tem o caminho, se você fizer tudo certinho, né, não tem o que errar. Não tem o que errar, exatamente. Bom, agora eu vou encerrar. Quero agradecer o Fábio. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal, quem quiser escutar todas as músicas do Fábio, vai no canal dele. Qual que é o canal mesmo? Olha, o canal é Fábio Ferraresi, Ferrarezi. Lá vai estar o meu canal do YouTube, por favor, se inscrevam. Se inscrevam também no canal do meu amigo aqui, Cleiton, ó, o Lé Concré também. Concré. Sempre vai ter conhecimento, né, aulas, dicas e tudo mais aí. Se você me permite, tá? Eu tô com um projeto aí também, você falou do Multiplica, né? Isso. Eu tô com um professor multiplicador à noite também. Tenho esse projeto paralelo aí do estado aí que está sendo muito enriquecedor aí com os professores, né, trocar experiências e tudo mais. E além disso eu estou com um projeto também das aulas olímpicas, que é todo sábado com a criançada que vai prestar o MASP, vai prestar o BMEP, que vai prestar o OBA também, que é a Olimpíada de Astronomia. Então vocês que têm interesse de participar, a garotada aí que acompanha o canal do meu amigo, né, se inscreva pelo estado. Temos bastante vagas ainda aí para os alunos. As aulas são de sábado, tá? Das 9 da manhã até as 11h30 da manhã, tá? 3 aulinhas aí todo sábado. Tem café da manhã também, para vocês adquirirem mais conhecimento aí para as Olimpíadas e um reforço também, tá bom? Fica aí o convite aí. Quero agradecer quem está por trás das câmeras aí também. A Simone de Almeida, minha Isso esposa. aí, ó, Simone. Isso aí, Simone. O Ramon Quelux, que ajuda a gente também com as filmagens, está ensinando a gente como é que faz a filmagem, para cada dia tá melhor. Quero agradecer ao Maurício, meu cabeleireiro, né, que fez o meu cabelo aqui esses dias. Então, muito obrigado a todos e assista aí. E vai ter os cortes, depois eu vou jogar os cortes tanto no Instagram quanto no TikTok e no grupo, no Lé Concré, que é o segundo canal. Tem o canal com o vídeo completo e tem o segundo canal. Eu vou deixar tudo lá, os links para vocês entrarem. E eu deixar o link também do canal do professor Fábio. Legal. Posso mandar só um beijo para minha esposa e para minha filha também? Pode, Elas vão ficar bravas comigo, né? Filha, papai te ama. Filha Larissa, um beijo enorme para você, para a mamãe Jusilene também. Um beijão, amo vocês duas, tá? Um beijo. Um beijo a todos, beijo a esposa e a filha do Fábio. Tchau, tchau, gente. Obrigado, gente.